IP3 vai aumentar lá a quantidade de cálcio saindo lá liberado do retículo sarcoplasmático. Mas isso aí vocês vão ver mais para frente, isso é muito complexo esse controle. E toda a proteína do tipo GPCR, do tipo GQ vai fazer isso. Ela vai se ligar a um fosfolipídio de membrana ali, vai clivar o fosfolipídio de membrana em DAG e IP3, que é o DAG. Ele vai aumentar uma enzima chamada PKC, que vai fosforilar algumas coisas ali dentro da célula, e o IP3 vai fazer com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio para haver a contração muscular. Então é assim que o receptor do tipo GQ ali, da acetilcolina, vai aumentar a quantidade de cálcio intracelular, tá? Mas isso aí ele não cobra, tá? Isso aí é muito complexo e é muito específico. Vocês vão ver mais para frente, principalmente farmacon, vocês vão ver isso. Receptores biológicos. Mas quem já quiser ir estudando sobre isso vai se adiantar na vida, tá? Vocês vão ver isso para sempre. Inclusive, esses receptores biológicos, eles são alvos de fármacos, tá? E a gente trabalha com fármacos pensando nesses receptores, tá? Depois vocês procurem estudar isso, tá? Receptores biológicos, tá? Do tipo GPCR, do tipo canal iônico, do tipo nuclear, do tipo enzimático. São basicamente os tipos de receptores que a gente tem no nosso corpo, beleza? Um conselho aí, tá? De quem já está um pouco mais adiantado que vocês. Então, o controle lá do cálcio, eu falei que ele acontece de 3 maneiras, ó. A gente tem os canais voltagem independente, onde a gente tem a abertura do potencial de ação lá, que abre o canal. A gente tem os canais de ligante dependente, né, que é o hormônio dependente, que ligam através do neurotransmissor, que são os do tipo GPCR que eu falei, e os canais ativados por estiramento. Então, lembra que eu falei que tem canais que são ativados mecanicamente no músculo liso? Então, quando eles são ativados mecanicamente, eles ativam aqueles corpos densos que estão presentes ali nos discos, como discos intercalares lá do músculo cardíaco. Eles estão presentes ali lá aqui no músculo liso, né? Essas estruturas aqui azuis, elas são estimuladas mecanicamente pela contração lá da primeira porção do esôfago, que é composta por músculo estriado esquelético, e a partir disso você tem a passagem desse estímulo de uma para outra até chegar no ânus. Então não para. Por isso que de manhã, quando você toma aquele cafezinho, você dá esse estímulo de peristalse e rapidamente o estímulo sai da boca e chega no ânus. E aí você estimulado ainda pela presença de mais acetilcolina do que noradrenalina ali, estimulando os receptores do tipo GPCR, do tipo GQ, que são os que fazem a contração do músculo liso, você vai ter o aumento ali da liberação e da entrada de cálcio do retículo sarcoplasmático para dentro ali da membrana plasmática, ativando ali a ligação do complexo cálcio-calmodulina e liberando lá o sítio ativo da tropomiosina da actina para a miosina se ligar. Então, essas cavéolas aqui, ó, que estão aparecendo aqui, são essas estruturas aqui na membrana plasmática do músculo liso, elas têm a mesma função dos túbulos T, lá da musculatura estriada esquelética. Eu esqueci de falar ali no vídeo de musculatura estriada cardíaca, uma diferença também entre os músculos, tá? Mas eu vou falar agora. O músculo estriado esquelético, ele tem túbulos T menores. Por quê? Porque o retículo sarcoplasmático da musculatura esquelética é maior. Então ele não precisa de tanto, como ele é disposto em fusos, ele é disposto em feixes. Ele precisa ter túbulos T para se comunicar com o lado de fora? Não, até porque as fibras mais internas dos feixes musculares do músculo estriado esquelético, elas não vão estar em contato com o cálcio do terceiro espaço, né?
Então, a presença do cálcio extracelular ali para o músculo esquelético não é tão importante. Ele não vai obter cálcio a partir desse produto externo. Quem disponibiliza mais cálcio na contração muscular esquelética é o retículo sarcoplasmático, tá? Aqui, já no músculo estriado cardíaco, é diferente. Os túbulos T do músculo estriado cardíaco são enormes. Então, ele tem uma maior absorção de cálcio do meio externo do que o músculo estriado esquelético, tá? O músculo estriado cardíaco, túbulo T é maior. E o retículo sarcoplasmático é menor, é pequenininho. Então, para compensar esse retículo sarcoplasmático pequeno lá no músculo estriado cardíaco, você tem túbulos T maiores. Então, você tem como ter um aporte de cálcio do meio externo da célula maior. E aqui no músculo estriado, no músculo liso, quem faz o papel dos túbulos T são essas cavéolas aqui, ó, são essas estruturas. E elas vão trazer cálcio do meio externo, vão possibilitar através de um influxo de cálcio do meio externo para dentro dos retículos ali, ó, para encher os retículos sarcoplasmáticos de cálcio, tá? Então, são invaginações na membrana plasmática ali do músculo liso que vão permitir um influxo de cálcio, beleza? Então, tem essa diferença entre os três músculos, tá? Então, no músculo estriado esquelético, o túbulo T é pequeno, o retículo é maior. No músculo estriado cardíaco, o túbulo T é grande e o retículo é pequeno. E no músculo liso, não são túbulos T, são cavéolas que permitem a entrada de cálcio. E tem retículo sarcoplasmático também, mas ele recebe mais de fora, tá? A entrada de cálcio vai ser mais da parte de fora. Vai ter um influxo maior de cálcio. Aqui, a gente não tem lá a troponina, né? Se ligando à tropomiosina, a gente tem a saída a liberação do sítio ativo da miosina lá, da actina, pela tropomiosina. Ela é feita através da presença do complexo cálcio-cal-modulina e não apenas do cálcio, tá? E aqui a gente tem aqueles dois tipos de contração que eu falei. Potencial do tipo marca-passo, que vai ser aquele potencial de ação onde você tem um aumento lá do limiar de contratilidade, e o potencial de ondas lentas, que é aquele potencial de ação que está acontecendo sempre ali no músculo liso, que é a contratilidade que acontece sempre, né? Porque a gente está sempre com a peristalse acontecendo. Então sempre vai ter uma contração de músculo liso acontecendo, independente da nossa vontade. A gente tem lá o plexo nervoso de Auerbach, né? E a gente tem esse controle feito direto ali, estimulado pelo sistema nervoso autônomo, né? A gente sabe que só a primeira porção do esôfago no nosso trato gastrointestinal é composto por musculatura estriada esquelética. E a última parte, né, que é o esfíncter anal, que a gente tem controle ali voluntário, tá? O resto ali é tudo musculatura lisa e é controle involuntário, tá? Pelo plexo, realizado por esse plexo nervoso, né? Lá, o plexo entérico. O relaxamento lá, do músculo liso é feito pelo quê? Pela dissociação lá do complexo cálcio-cal-modulina, tá? Através do estímulo de uma proteína GPCR do tipo GS e do neurotransmissor adrenalina, noradrenalina, que vai estar presente ali no sistema nervoso simpático, vai estimular ali a presença de noradrenalina e adrenalina, vai se ligar ali ao seu receptor GPCR do tipo GS no músculo liso e vai inibir lá a contração. Por quê? Porque ele inibe o aumento do AMP cíclico, tá? Dentro lá da célula muscular. E aí o aumento, a inibição
dessa conversão do AMP cíclico, vai estimular uma proteína chamada qual que é mesmo? Agora eu esqueci. A adenilato ciclase. E a adenilato ciclase vai estimular, vai desfosforilar a cadeia leve da miosina. Aquela enzima que eu falei lá no começo. Deixa eu voltar aqui para lembrar. Que é Cadê? Deixa eu lembrar aqui, pessoal, que eu esqueci do nome da enzimazinha aqui que faz ali, ó. A quinase da cadeia leve de miosina, ela é estimulada pelo aumento lá do cálcio, né, e da calmodulina, e ela é inibida, esse aumento do AMP cíclico, ele inibe lá a ligação entre o complexo cálcio-calmodulina a essa enzima aqui, a quinase da cadeia leve de miosina, e aí você tem a diminuição da contração, tá? É isso que acontece. Quando você tem lá a proteína GQ, ela aumenta o AMP cíclico, aumenta a afinidade do complexo cálcio-calmodulina a essa enzima, que é a quinase da cadeia leve de miosina, e você tem um aumento da fosforilação lá da cabeça da miosina. Já quando você tem a ação da proteína GS, IgI lá ativada pela noradrenalina, você tem a desfosforilação da cadeia leve da miosina e a inativação dessa quinase da cadeia leve de miosina. Então você tem a diminuição também do complexo cálcio-calmodulina e você tem um efluxo de cálcio. Então o cálcio aqui, ó, ele vai voltar através de bombas de ATP que vão controlar lá a saída de cálcio, né, para o líquido extracelular. Vai ter uma bomba de efluxo de cálcio e influxo de sódio. Lembra, quando um íon ele sai e o outro entra, é o quê? É um cotransporte, um contratransporte ou é um simporte? Alguém lembra aí? Chuta aí na tua cabeça. É um antiporte, né? Então você vai ter um antiporte ali, ó. Por quê? Porque vai estar entrando uma molécula que é o sódio e vai estar saindo o cálcio ali, ó, na hora do relaxamento. Então vai estar diminuindo a quantidade de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Então vai diminuir a ligação do cálcio à calmodulina e aí você vai desfosforilar lá a quinase da cadeia leve de miosina. Beleza? Ao mesmo tempo você tem uma bomba que joga cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Você vai usar ATP ali nesse processo. Então é um processo de bomba, né, que a gente fala, igual a bomba de sódio e potássio lá que usa ATP, tá? Então é um processo de ativo, né? Ali o contratransporte ali, o cotransporte cálcio e sódio, ele é um processo que não usa ATP, tá? Ele só usa o efluxo de íons, influxo e efluxo de íons para acontecer. A regulação da contração do músculo liso. A gente tem lá sinais químicos, né? Que são excitatórios e inibitórios. Excitatório vai ser lá a excitação da proteína do tipo GQ pela acetilcolina e inibitório pela noradrenalina e adrenalina. E da mesma forma aqui, ó, sinais simpáticos e parasimpáticos, né? Acabei de falar. Como é que acontece isso? Então, a gente vai ter lá os nossos neurônios, né, que vão chegar lá na musculatura lisa, e a gente tem dessas duas formas, né, eles chegando na víscera por fora e multiunitário, que é em cada fibra, né, estimulando cada fibra ali. Então a gente tem essas varicosidades neuronais que liberam ali neurotransmissores numa fenda ali no músculo liso, né, como se fosse o final do neurônio, né, do neurônio lá que estimula lá esse plexo de Auerbach, que é o que faz o controle lá
do plexo mioentérico, e aí você vai ter a liberação dos neurotransmissores ali na fenda sináptica. Ele vai se ligar ao seu receptor ali do tipo GPCR, e aí vai fazer a contração ou o relaxamento nessas junções ali, ó, no músculo liso, tá? Então, como eu tinha falado, ó, a gente tem lá o receptor do tipo GS lá, ó, lembra? Do tipo GS lá no músculo liso. Esse receptor do tipo GS aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai... esse aqui tá errado, tá? Esse proteína GS aqui tá errado. Isso aqui é um receptor do tipo GQ. Tá errado isso aqui. Pode avisar o Girley lá. Depois eu vou avisar o Girley lá. Eu acho que isso aqui tá errado, cara. O que acontece? Esse receptor aqui, proteína GS, não é GS, tá? Isso aqui é tipo GQ. Beleza? Aí, esse receptor... Eu vou até tirar um print aqui para falar com ele depois. Essa proteína GS aqui não é proteína GS, é GQ, que vai estimular o quê? O fosfolipídio de membrana a se quebrar, e aí, estimular a fosfolipase C, vai aumentar o IP3 e o DAG lá na célula, ativando canais de cálcio, liberação do cálcio retículo sarcoplasmático e ligação do complexo cálcio-calmodulina, tá? E aqui, ó, pode ver que tá repetindo, ó. A proteína GS é que vai fazer a contração, o relaxamento lá do músculo liso, tá? Então, aqui, ó, lembra que eu falei? Tô falando o tempo todo. GQ faz a contração, tá errado esse proteína GS aqui, tá? Eu vou falar com o Girley. E a proteína GS aqui, ó, faz o relaxamento, beleza? Que aí você tem a inibição da miosina quinase lá, ó. E aí você não tem lá a ligação do complexo cálcio-calmodulina, inibe lá a formação de AMP cíclico, a adenilciclase, estimula a adenilciclase, ela vai inibir lá o AMP cíclico, tá? E aí vai ter a inibição da miosina quinase. Vou falar com o professor isso. Aqui só para vocês verem aqui a diferença de contração, lembra que eu falei que o músculo liso ele contrai por mais tempo, ele está sempre contraindo ali, né? Aquela contração mais lenta, né? Ele contrai mais, mas ele tem o pico de força de tensão é o mesmo lá, ó, tá vendo? Do músculo estriado esquelético cardíaco. Mas o tempo de contração ele é maior, tá? É mais lento. Aqui diferenças lá, ó, entre os tipos de músculo, ó, microscópico, ó. Um é estriado, o outro é o liso, né? Estriado esquelético, tanto estriado esquelético quanto cardíaco. O estriado esquelético e o estriado cardíaco, eles são bem parecidos, né? O arranjo das fibras lá, ó, do esquelético é em sarcômeros, né? Aquela divisão por fáscias ali, né? Epimísio, endomísio e perimísio. No liso, a gente tem os feixes longitudinais, né? São fusiformes. As proteínas das fibras lá, a gente tem actina e miosina. No esquelético, troponina e tropomiosina. No liso não tem a troponina, né? Só tem a tropomiosina. O controle do músculo esquelético é voluntário, né? Através lá do receptor ionotrópico, né? Que vai fazer lá a liberação lá do sódio, da entrada de sódio, lá pela ativação lá pela receptor do tipo colinérgico, né? Do tipo colinérgico lá na fibra muscular. Já aqui no liso é involuntário, é a ligação da calmodulina ao cálcio e as junções comunicantes, né? Lembra que eu falei disso? Ali que vai passando de uma para outra, tá? Essas junções comunicantes, elas tem a mesma função lá dos discos intercalares lá do músculo estriado cardíaco, passar o estímulo de uma fibra para outra. O controle nervoso do músculo esquelético é somático, ou seja, ele é um controle que a gente controla, né? Não é autônomo, né? É somático. Já o do músculo liso é feito de forma
autônoma, pelo nosso sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático. O músculo estriado esquelético, ele é estimulado, não é estimulado de forma hormonal, né? O aumento da adrenalina não vai estimular não tem receptores lá de adrenalina no músculo estriado esquelético, só receptores colinérgicos, né, de acetilcolina. Já no músculo liso, você vai ter essa presença. Aqui eu acho que tem um erro também, porque o controle hormonal ali do músculo estriado esquelético, ele também vai acontecer por parte do estriado cardíaco, vai ter lá a presença de hormônios. Então, a adrenalina e a noradrenalina ali vão estimular esses aliás, não, perdão, não, vai ter a presença de neurotransmissores, não hormônios, né? Os hormônios lá no músculo liso, eles vão atuar lá, ajudando lá na contração. Vão ter vários hormônios, aliás, ali, né? A gente tem ali, inclusive, além de hormônios, tem as incretinas, né? Que vão ajudar lá na contração, no aumento da contração. Você tem lá a galera tá até usando pra caramba agora, que é a semaglutida, né? Que é a canetinha lá, que estimula, ela vai diminuir lá a motilidade intestinal. Isso aí a gente vai ver mais pra frente aí. Vocês vão ver mais pra frente esse controle aí por parte das incretinas, né? GLP-1 e GIP, lá na contração do músculo liso. Vocês vão ver mais pra frente isso aí. Beleza, galera? Acho que fechou aqui, ó. Aqui tá a referência. Eu vou falar com o Girley ali sobre aquele erro ali. Ver se tá errado mesmo. Eu acho que tá. E é isso. Qualquer dúvida pode mandar pra gente, tá? Muito obrigado aí. Tamo junto. Boa prova pra todos. Um abraço.